pão é um dos alimentos primordiais, básicos, na mesa de qualquer brasileiro. Literalmente, é difícil encontrar alguém que não consome algum tipo de pão. Neste Dia do Pão, trazemos aqui uma conversa muito especial sobre a arte da panificação e a cultura insubstituível das padarias brasileiras. Assista agora a Força do Agro com Joyce Mafezoli. Rui Manuel Gonçalves, presidente do Sampa Pão, AIPAN, Sindipan e IDPC. Seja muito bem-vindo, Rui. Obrigado. Bom. Um dos alimentos mais antigos da humanidade. O pão é símbolo de união, trabalho e sustento. Um verdadeiro patrimônio da humanidade. Ô Rui, por que o Dia do Pão é comemorado em 16 de outubro? Veja bem, dia 16 de outubro é Dia Mundial da Alimentação. E há uns anos atrás, uma entidade que congrega a panificação mundial, que chama OIBC, trouxe essa ideia de se comemorar no dia 16 de outubro o Dia do Pão. E com isso, naquela época foi votado e tudo mais, há uns 16, 17 anos atrás, e começamos a comemorar o Dia Mundial do Pão no mesmo dia do Dia Mundial da Alimentação. E no Brasil também começou logo em seguida? Não, no mesmo ano, a gente decidiu, foi na Europa na época, nesse ano, o ano a seguir a gente já começou a comemorar, começamos aqui em São Paulo, aí depois levamos para a nossa entidade maior, que é a ABIP, né, a Associação Brasileira da Indústria de Panificação, e com isso começou a comemorar no Brasil inteiro. Agora uma curiosidade, o pão francês, que é tão tradicional, tão conhecido, né? É francês, mas é de origem brasileira. Por que tornou-se francês? Veja bem, nos anos muito antigamente, né, que nem diz o ditado, os ricos podiam viajar para fora. E quando chegaram na França, viu a baguete francesa. Um negócio diferente, não tinha no Brasil nem nada. Com isso, trouxeram a ideia para o Brasil e o panificador, com muita criatividade, começou a bolar um tipo de pão que fosse fácil de vender no Brasil. Como no Brasil as famílias são muito grandes, fazer a baguete ficava meio caro. Então começou-se a fazer o pão francês, que hoje é o pão mais vendido no Brasil inteiro. E é uma variedade aí de pães, né? E tem um crescimento, a gente percebe, no consumo de integrais, artesanais. Isso indica uma mudança de hábito alimentar nos brasileiros? Sem dúvida. Eu costumo comparar, fazer uma brincadeira sobre o croissant. O croissant, quando chegou no Brasil, há muitos anos atrás, também trouxeram da França, ninguém conhecia. E com o tempo ele ficou um pão famoso. Hoje o croissant é um pão muito bem vendido. É a mesma coisa que o pão atual, que é a fermentação natural, o pão que a gente chama de casca dura. O brasileiro não gosta muito de pão casca dura, só que hoje com a fermentação natural ele está acostumando a gostar. E também porque hoje o Brasil, de um modo geral, a maioria viaja para fora do país e costuma comer lá. Então, costumou comer lá, começa a comer aqui no Brasil também. O setor de panificação, um setor importante, né? Um dos que mais empregam no Brasil, né, Rui? Sem dúvida. Nós empregamos algo em torno de 900 mil pessoas na área de panificação. E no que a gente chama de pessoas que trabalham indiretamente na panificação também, chega a algo em torno de 2 milhões de pessoas. Costumo dizer, inclusive, que a panificação é o setor que mais emprega por metro quadrado. Então, isso quer dizer o quê? Não existe nenhuma multinacional que emprega mais pessoas do que a panificação por metro quadrado. Eu até faço umas comparações sempre. Uma padaria que tem 400 metros chega a ter 150, 200 empregados. Nós temos uma padaria em São Paulo que tem 650 empregados. Para fazer tantos pães, né, precisa de muita mão de obra mesmo. E o faturamento do setor cresceu quase 11% em relação ao ano anterior. A que se deve esse aumento? Ao preço do pão? Aumento no consumo? Não, o preço do pão não foi, porque na verdade nós estamos aí desde a pandemia com quase o mesmo preço, com exceção de alguma coisa. O que eu acho que aumentou muito o consumo após a pandemia, em porcentagem, foi que na pandemia nós aprendemos a usar algumas coisas que nós não tínhamos. Então hoje é normal você ir numa padaria onde tem o café da manhã, onde tem o almoço,
onde tem o happy hour, onde tem a pizza, onde tem a sopa e até pão francês. Então, eu acho que a porcentagem que aconteceu foi exatamente por isso, pelo fato que hoje a padaria é uma segunda casa do paulistano, principalmente. É lógico que nos outros estados não tem isso, peculiarmente, mas São Paulo tem muito isso. Você vai na padaria de manhã, compra o pão, depois você volta ao meio-dia para almoçar, à tarde você come uma pizza ou uma sopa, alguma coisa assim. Então isso fez com que a porcentagem nossa aumentasse muito. Já voltamos a falar do assunto de hoje, mas agora é momento jurídico com o doutor Eduardo Berbigier. Prazer em recebê-lo, doutor. Olá, Joyce, o prazer é todo meu. O agro paga imposto suficiente para bancar até 2 países, como bem diz a Frente Parlamentar do Agro. Narrativas tentam convencer os mais desavisados ou aqueles que insistem em acreditar na mentira que o agro é bancado pelo governo. Mas os números mostram o contrário, os números não mentem. Para ter uma ideia, a cada R$5 que o governo arrecada, R$1 vem do agro. E olha que o Brasil se prepara para um futuro de alta carga tributária. Impostos de até 43% do PIB até 2050. Doutor, esse aumento absurdo aí de impostos é inevitável ou há como contornar essa situação? Primeiro, né, Joyce, esses números demonstrados pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação vieram, né, derrubar por terra essas narrativas de que o agro não paga imposto, né? Quase 25% dos impostos pagos no Brasil, ou 931 bilhões de reais, são pagos pelo agro, né? Então, além do agro representar mais de 50% da balança comercial brasileira, 25% do PIB, ainda representa 25% dos impostos pagos. Então, é realmente um dos pilares da economia brasileira. Não tem como evitar esse aumento de tributos, porque o governo gasta demais, gasta mal, principalmente esse governo de esquerda. Então, nós já estamos tendo uma elevação tributária. Nós tivemos aí, ano passado, um aumento de 10% real na nossa carga tributária, o que é um absurdo, né? Foi o maior aumento nos 30 anos no qual é emitida essa série da arrecadação tributária. E esse ano já tivemos um aumento de 4%. Então, obviamente, nós vamos ter um aumento de carga tributária. E mais, nós temos que considerar que o governo fala que temos uma carga tributária de 34%. Isso não é verdade. Esta carga tributária é a carga arrecadada. A nossa carga exigida beira os 40%, porque nós temos uma inadimplência altíssima. Só em dívida ativa da União, nós temos perto de 6 trilhões de reais. Alguns falam em 10 trilhões, mas vamos ficar em 6 trilhões de reais. É um absurdo, é mais da metade do nosso PIB. Então, se formos ver quanto o governo cobra de imposto, nós temos uma carga perto dos 40%. Só que o governo consegue arrecadar em torno de 34%, porque nós temos uma inadimplência altíssima. Trilhões de dívida ativa, fora o que ainda está em âmbito administrativo. Só no CARF temos mais de 1 trilhão de reais, fora os tribunais administrativos e estaduais, fora o que ainda não está em autuação, quer dizer, o que a Receita ainda não viu. Quer dizer, é uma carga tributária gigantesca. Então, 43% até 2050, ainda acho pouco, Joyce. Infelizmente, é praxe do governo comunista mentir. Eles falam em 34 quando nós temos 40, mas isso aí a gente sabe que o governo do Lula sempre faz. O que ele faz de melhor é mentir. Ou seja, para contornar seria o governo fechar as torneiras. A gente então tem uma carga tributária alta devido ao gasto do governo. Essa farra, né, Joyce? Desvios, roubos, né? Estamos vendo essa CPI do INSS. O sindicato do irmão do Lula com 1 bilhão e 200, né? Mas ninguém quer explicar, é escândalo atrás de escândalo, governo que gasta mal, né? Mordomias, não só o executivo, mas judiciário, legislativo. Nós vemos aí os funcionários públicos com mordomias, né? Nós vemos aí Senado, a Câmara Federal com assessores, com motoristas, com seguranças, né? Gastos desmedidos, né? Emendas parlamentares na
na ordem de 50 bilhões esse ano, quer dizer, o governo comprando apoio, né? O Senado concedendo aumentos nababescos, né? O judiciário, então, nem se fala, né? É o poder com os maiores salários, né? Não só o judiciário, mas já falamos aqui, mais de 40 mil funcionários acima do teto, ganhando acima do teto, a maioria do judiciário. Quer dizer, é uma farra com dinheiro público, né? Então, obviamente, que vão tirar da onde? Dos impostos, né? Lembrando que o governo não produz nada, o governo não produz riqueza. Quem produz é a classe produtiva. E o governo administra muito mal o nosso dinheiro, né? O dinheiro de quem paga impostos e quem produz riqueza no Brasil. Não estamos trazendo nenhuma novidade até aqui, ou seja, eles roubam e quem paga a conta somos nós. O doutor, o agro sustenta o país, isso já é fato, já foi comprovado. E por que esse governo continua insistindo em criticar, né, e taxar tanto o setor que banca, inclusive, essa farra aí do dinheiro público? Porque é de onde vem o maior recurso, a maior carga tributária? Esse governo, ele é muito bom em eleger inimigos, né? E fazer demagogia, né? Jogar o povo contra determinados inimigos. E ele é o agro como um de seus inimigos, simplesmente porque o agro não aceita os desmandos do governo, não aceita as fake news criadas pelo governo, não aceita a má administração do dinheiro público e não aceita o comunismo, as falácias do governo. Então, o agro não apoiou esse governo nas eleições, foi frontalmente contra em sua maioria, e o governo elegeu o agro como um dos inimigos desse governo, independentemente do agro ser um dos pilares da economia, produzir alimentos, ser um dos motivos de orgulho do nosso país, ser uma das molas da nossa economia, enfim, independente disso, produzir alimentos, colocar comida na mesa do brasileiro, alimentar o mundo, produzir 20% da comida do mundo inteiro, independente disso, o governo elegeu o agro como vilão do país, independente de todos esses dados positivos. E o governo faz de tudo para infernizar a vida do agronegócio. Impostos em cima de impostos, menos crédito bancário, juros altos, enfim, tudo que o governo pode, ele faz para dificultar a vida do agronegócio. Nosso agronegócio é muito bom. Temos bons produtores, temos produtores que investem em tecnologia e, infelizmente, apesar do nosso governo, o agro continua de vento em popa. O agro apanha, cai e sempre se levanta, mas até quando, doutor, com esse aumento aí previsto, o agro não corre o risco de ser sufocado nas próximas décadas? Não podemos facilitar, né? Como dizem, né? Não há mal que sempre dure, nem bem que dure ou bem que dure para sempre, né? Alguma coisa assim, o ditado popular, né? Óbvio que não existe setor produtivo que seja incólume, né, aos desmandos de governos, né? Então, uma hora o agro vai sentir mais, né? Já está sentindo, mas vai sentir mais, né? Então, já passou da hora de termos um governo alinhado com o agronegócio, né? Porque o agro sente a falta de crédito, juros altos, carga tributária em elevação, então cada ano vai sendo pior. O agronegócio, por ter tecnologia, por ter produtividade em alta, por ser muito bom, vai absorver desses impactos. Até quando, não sabemos. Uma hora pode ser que o nosso setor do agro entre em colapso. E podemos não estar muito longe disso. Já vimos que os últimos anos não foram muito bons para o agro. Tivemos aumento de inadimplência, vimos aí o Banco do Brasil reportando 3 bilhões de reais de inadimplência do agro nos últimos trimestres, vimos aumento de recuperação judicial, das recuperações judiciais no agronegócio, em percentuais nunca vistos, então, enfim, vimos várias empresas tradicionais do agro entrando em dificuldade, quer dizer, isto é uma péssima demonstração para o setor do agronegócio. Então, já são os primeiros indicativos de que o setor do agro não está passando incólume a todos esses desmandos do governo. Então, está na hora disso acabar.
Antes de encerrar, gostaria de ouvir sua opinião, doutor. Os Estados Unidos voltaram a citar a censura no Brasil, né, ao justificar o tarifaço. O representante comercial dos Estados Unidos disse nesta quarta-feira, né, que o tarifaço aplicado a produtos brasileiros está relacionado a, abre aspas, preocupações extremas com o Estado de Direito, a censura e os direitos humanos, fecha aspas, no Brasil. A declaração foi feita aí na véspera da reunião de negociação com o Brasil. Isso é óbvio, né, Joyce? O Brasil não cultivou uma boa relação com os Estados Unidos desde a eleição do Trump, como falamos aqui. E o Brasil tem se alinhado a inimigos americanos, né? Tem se alinhado a Cuba, Venezuela, China, Rússia. Então, não é de uma hora para outra que isso vai deixar de acontecer. Não é num encontro de 5 minutos no corredor da Assembleia da ONU, trocando 2 tapinhas nas costas, que o Lula vai resolver essa questão diplomática com os Estados Unidos. É muita ingenuidade, né? O Brasil pensar dessa forma, achar que o Lula, com as suas conversas de boteco, resolve tudo, né? Já passou essa fase. Então, o problema diplomático entre Brasil e Estados Unidos é muito mais sério. E o Brasil, os Estados Unidos está sensível aos nossos problemas democráticos, aos ataques sistemáticos que o Supremo Tribunal Federal tem feito à democracia brasileira. E isso, inclusive, prejudicando os Estados Unidos por atacar empresas americanas. Então, eu acredito que não vai se resolver tão facilmente essa questão das tarifas. Eu acredito que um ponto positivo é que vai começar uma negociação. Eu acho que ainda vai ter muita água, vai rolar embaixo dessa ponte para que melhore alguma coisa. E isso, do secretário, um dos representantes do governo americano, falar sobre os ataques, né, à democracia brasileira, falar sobre isso ontem é emblemático, né? Logo antes de começar as negociações, ele deixar bem clara a posição dos Estados Unidos. Isso demonstra que o Brasil não vai ter vida fácil. Nós voltamos com a participação do doutor Eduardo Berbigê na próxima quinta-feira. Doutor, um excelente final de semana. Joyce, muito obrigado. Um ótimo final de semana a você e todos os nossos telespectadores. Por que decidimos liberar o plano de R$10? Bom, os conteúdos produzidos pela Brasil Paralelo buscam levar esclarecimento a todos os brasileiros, unindo educação e entretenimento. Queremos que o maior número de brasileiros tenha acesso ao que produzimos. Atuamos de forma independente e cada produção tem um grande custo para nós. Tudo o que fazemos é financiado pelos nossos membros assinantes. E contamos com mais membros para seguir produzindo mais conteúdos que transformam a cultura do Brasil. Chegamos ao menor preço possível, para que mais pessoas possam assinar a nossa plataforma e ter acesso a todas as nossas produções originais, que são os nossos documentários, trilogias e séries. Nos últimos 8 anos, produzimos centenas de conteúdos originais, e com apenas R$10 por mês, você pode ter acesso a todos eles em nosso plano anual. Toque em Saiba Mais e seja um membro assinante hoje mesmo. Muito obrigado e até breve. Nem todo mundo tem familiaridade com o digital, mas todo brasileiro tem direito de saber o que está acontecendo de verdade. Vem aí a Oeste TV. Assine a Oeste. Faça parte dessa história. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! É um dos setores que mais empregam, só que 95% das padarias do Brasil, elas são micro e pequenas empresas, né? A gente está vendo aí o pequeno, o médio, gerando emprego, gerando valor, gerando economia para o país. E como que o setor lida com a concorrência de grandes redes de supermercados? A concorrência existe, não tem como fugir, já existe há alguns anos. O que a gente sempre fala
que nós temos de especial na panificação de São Paulo e do Brasil de modo geral. É normal você vir na sua padaria, e quando falo sua padaria, é a sua mesma, é a padaria vizinha da sua casa. Todo mundo tem uma padaria para chamar de sua, que é a padaria perto da minha casa. E é normal você vir lá, você já conhece o cara que te atende, você conhece o dono da padaria, você conhece o gerente, você bate um papo, fala de futebol, fala de política, fala de religião, de novela, você fala de tudo. Isso você não acontece no supermercado dessas grandes redes. Primeiro que você não conhece o dono. O gerente está lá, são muitos. Os empregados também você acaba não conhecendo. Na padaria tem essa coisa de muito família. Padaria eu costumo dizer que é muito família. Haja visto que normalmente nas padarias tem o dono, que é o proprietário, a esposa, os filhos. Geralmente tem uma família e se junta com a família dos clientes. O brasileiro tem isso, ele gosta, né, de conversar, ele gosta de ser bem recebido e já é hábito ir na padaria tomar o cafezinho, já come o pão na chapa, o pão com manteiga, né, o cafezinho também. Tem gente que toma café só na padaria, né, até por questão, às vezes, de ser mais cômodo, né, também. Eu costumo dizer que o paulistano, quando acorda e não passa na padaria, tomou o pingado e o pão com manteiga, ele não acordou ainda para ir trabalhar. Ele só acorda para ir trabalhar depois que ele toma o café, pãozinho com manteiga na chapa, aí sim ele vai trabalhar e aí está satisfeito. E é que você falou, eu costumo dizer que aqui no Brasil, você entra na padaria, você entrou na porta da padaria, já tem alguém dando bom dia para você. Você vai lá fora, nos outros países, não tem nada disso. Você entra na porta de um comércio, entrou mais uma pessoa e tudo bem. A gente está falando de família aqui, né? Um negócio familiar que recebe a família, o cliente torna-se família da padaria. E são padarias familiares, negócios familiares que sustentam a economia local. Muitos lugares, principalmente São Paulo, a economia gira tudo em torno da própria padaria, né? Sim, a padaria geralmente é pioneira no bairro. Eu, por exemplo, estou na minha padaria aqui, ela tem 49 anos e já estou há 40, só aqui nessa padaria. Mas eu estou há 52 anos no bairro. Então, eu já conheço 4 gerações, a avó, a filha, agora o neto, agora o bisneto e assim por diante. Então, que nem você falou, o brasileiro gosta muito de conversar, o brasileiro é muito amoroso, muito carinhoso. Então, chega, já abraça, já fala que o time dele perdeu ontem ou ganhou, e assim por diante. Então, eu acho que é muito coisa de brasileiro. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitai Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitai 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitai 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitai Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitai 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitai 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor.
E outra particularidade, que a maioria das padarias, pelo menos aqui na capital, elas são de portugueses, né? Portugueses, filhos, netos, tem essa tradição de sempre ter um português aí relacionado a esse negócio. Veja bem, no passado bem recente, nós éramos mais ou menos 70% das padarias, principalmente do estado de São Paulo, quando eu falo o estado, se inclui 11 mil e poucas padarias, era 70% de portugueses. Hoje já mudou muito, hoje já tem uns 55% mais ou menos, e aí já temos todos os tipos de pessoas, japonês, chinês, italiano, e assim por diante, e culturas brasileiras. Mas até um tempo recente era só português, a maioria era portuguesa, e hoje ainda tem os pais, o avô, os filhos e assim por diante. E como manter viva a tradição, manter a mão na massa, né? Em meio ao avanço da tecnologia, a gente sabe que tem muitos equipamentos, muita modernidade também no setor de panificação, mas aquela coisa de amassar, de bater, principalmente porque são ainda pequenas propriedades e talvez até isso deixa o pão, o alimento mais saboroso, quanto mais artesanal, né? Feito com as mãos, feito com carinho, com dedicação. Sem dúvida. Eu costumo dizer o seguinte, o padeiro artesanal é o artista da padaria. O padeiro, o confeiteiro, o cozinheiro são os artistas da padaria, que é o que fabrica o produto para ser revendido. Isso não vai mudar, eu acho que nunca. Mas a padaria hoje já se modernizou muito em termos de tecnologia, modernidade. O panificador investiu muito, e aí eu volto a insistir, que nem você mesmo falou, na capital de São Paulo. Hoje nós temos grandes casas com muita coisa já informatizada. Hoje já tem robô atendendo cliente. O que nós não temos ainda, e se Deus quiser não vai ter tão cedo, um robô fazendo pão. Tem que ser o ser humano, a mão na massa, é o padeiro que tem amor pela profissão, é o padeiro que tem aquele carinho pela confeitaria, fazer aquele doce bonito, aquele bolo bonito, e isso eu acho que não vai mudar tão cedo. Não tenho dúvida de te afirmar que nos últimos 10 anos a tecnologia chegou muito em padaria. Hoje nós temos muita coisa que não tínhamos há 10 anos atrás, em termos de informática, tecnologia, modernidade e tudo mais. Mas o pão ainda vai continuar sendo artesanal. Prova disso é que onde o pão não é artesanal, não tem o mesmo sabor do pão da padaria. Há valores e sabores que precisam ser conservados, né? Neste Dia do Pão, a Sampa Pão distribuiu 20 mil pães. Já é uma data, né, que vocês comemoram fazendo essa distribuição. Qual que é o significado dessa ação de distribuir pães? Eu diria para vocês o seguinte, é um reconhecimento à população que nos compra o pão o ano inteiro e nós estamos devolvendo para eles ou para aqueles menos afortunados, ou menos, sei lá o nome exato, a gente está tentando divulgar o pão para essas pessoas mais carentes. E quando você fala 20 mil pães nós vamos distribuir na Paulista. Mas, no geral, em padarias, nas comunidades, a quantidade aumenta muito. Chega a 40, 50 mil pães, porque você acaba levando numa comunidade 500 pãozinhos, na outra 1.000 e assim por diante. As padarias, de um modo geral, fazem isso. Tanto que os 20 mil pães distribuídos na Paulista são doados por 40 padarias. Você me disse que eu queria saber quantas padarias para esses 20 mil pães. E a ação, então, ela se repete nos bairros, né? E as pessoas que acabam recebendo esses pães aí já sabem da data, já vêm aí para pegar aí o pãozinho. Sem dúvida. Eles já ficam esperando essa data. Eu às vezes brinco muito, na Paulista é muito interessante. Nós não estamos lá só numa ação social para a classe menos apropriada. Não, é qualquer pessoa que passa na Paulista. A gente vê pessoas com terno, gravata, pegando pão, porque é um símbolo. O pão é o símbolo da humanidade, é uma coisa sagrada. É o alimento mais antigo do mundo. Então, quer dizer, não tem essa nível de sociedade. É só o pobre. Não é só o pobre. É qualquer pessoa que passa na Paulista será ofertado 2 pãezinhos com algumas outras coisas juntos.
Esse Dia do Pão ele mostra aí a valorização, né, do trabalho manual, combate ao desperdício, né, de alimentos. E como você colocou aqui, o pão ele representa essa união, né, é o início de tudo. Sem dúvida. O pão é uma coisa sagrada, é uma coisa abençoada. Além de tudo, eu costumo dizer que o pão é a coisa mais barata que existe no mundo. Se a pessoa estiver com fome, ela vai na padaria e compra 2 pãozinhos, vai pagar, vamos supor, R$2. Ela comeu 2 pãozinhos, ela está alimentada. Ela vendeu umas latinhas na rua, vem na padaria e compra 2 pães, já enganou a fome. Então o pão é muito barato e é um alimento sagrado, um alimento que vem dos primórdios lá de 1500, sei lá quantos anos atrás, e é uma coisa que realmente é uma coisa, não tem explicação para o pão. São quantas padarias hoje em São Paulo, mais ou menos? 6.000 padarias. Isso só na capital, na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo e os municípios em volta, tipo Taboão, Pirajussara, Barueri, são os municípios em volta. No estado de São Paulo hoje tem 11.200 padarias. Olha, é muito comum a gente andar em cada esquina e encontrar aí uma padaria, né? Rui, muito obrigada pela sua participação aqui e pelas suas informações. Obrigado a vocês, estou às ordens e obrigado pela reportagem. Obrigada, gratidão a você que nos acompanha. Vamos fazer do agro e ser campeão brasileiro uma paixão nacional.